Pessoal, eu queria estar comentando com vocês esses fatos que foram objeto da mídia, Jornal Nacional, Jornal da Record, do SBT, enfim, que vocês presenciaram aí no dia de ontem, que foi um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, lá nas Praias de Santo, desacatar um guarda, correto? Que veio aplicar uma multa devido a ele não estar portando máscara, que é uma coisa, devido à pandemia, imposto a todos. Eu também não gosto de usar máscara, mas se eu for andar lá, eu tenho que usar, porque a autoridade pública, o prefeito, ele pode fazer isso aí, ok? O nome da fera do desembargador é Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira. E vocês que viram os vídeos dele fazendo, vocês podem perceber uma pessoa para uma figura de um desembargador que chegou no ápice da sua carreira no estado, né? E principalmente o maior estado da federação, ser uma figura tão grotesca como aquela que aparece nos vídeos. E, além de tudo, aquele velho jargão, né? Uma das variantes daquele tipo, você sabe com quem você está falando? E chama os guardas de analfabeto e rasga a multa aplicada. Enfim, vocês imaginam um desembargador chegar a esse ponto. Vocês podem avaliar o restante. Por isso que eu tenho dito que a minha paciência com o juiz de primeiro grau, que foi o início até o meio da carreira desse desembargador, olha, em relação a mim, tolerância zero, correto? Por isso que eu gosto de tribunal do júri, porque o juiz é um mero policial da sessão. Ele não manda absolutamente nada. Quem manda são os jurados. Ele homologa o que os jurados decidem. Então vocês vejam bem, um desembargador, Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, chamou o guarda de analfabeto. Simulou lá uma ligação e falou para o secretário de segurança: olha, um analfabeto guarda seu aqui, está fazendo isso, isso, isso. Bom, o que é chamar alguém de analfabeto? Aí um crime de alçada privada, injúria, correto? O que é injúria? É aquilo que alguém se manifesta a meu respeito, dirige uma digetivação à minha pessoa, do qual eu me sinto ofendido, correto? Mexe com a minha psique. Eu me sinto internamente ofendido, ultrajado. Isso é injúria. E foi o crime que o desembargador acabou de cometer, correto? Portanto, esses guardas que foram homenageados lá pela corporação, com uma espécie de um desagravo devido a eles terem sido humilhados, tá? Se alguém conhecê-los ou alguém quiser encaminhar, pode mandar para mim que eu faço a representação queixa-crime por injúria contra o desembargador, tá? Isso obviamente vai restar em alguma condenação e depois dessa condenação vamos conversar no dano moral, para o juiz fixar qual foi o dano moral, ok? Isso é uma coisa ultrajante, então se alguém conhecer e quiser encaminhar para esses guardas, eu promovo a parte jurídica da representação por injúria contra esse desembargador, correto? E de forma gratuita, tá bom?
sem custo nenhum para vocês, os guardas. Agora, o que eu achei interessante nisso é que surge nada mais, nada menos do que o ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal, que se vocês olharem aí, vocês vão ver que eu já fiz vídeos a respeito da história desse ministro como juiz. Não só da história dele como juiz da Suprema Corte, mas da esposa dele, que também é uma juíza de direito, aquela mesmo que tentou inocentar os menininhos que colocaram fogo no índio Galdino, dizendo que foi uma brincadeira de mau gosto, mas que eles são meninos da sociedade brasiliense. Aí ela foi afastada do caso, outro juiz julgou, eles foram condenados e hoje já estão todos livres. O índio foi para o túmulo, né? Porque sofreu queimaduras, enfim, e não conseguiu se recuperar. Então, esposa do Marco Aurélio. E o Marco Aurélio, vocês olhem outros vídeos aí, o semideus Marco Aurélio veio tripudiar esse desembargador. Olha a opinião que ele deu. Na rua, quem é a autoridade é o guarda e não o desembargador. Nossa, mas logo o ministro Marco Aurélio, que recentemente, não fazem nem 6 meses, uma advogada fazendo uma sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, por um lapso lá, uma linguagem mais automática, se dirigiu aos ministros como você. E ele simplesmente fez a mesma coisa que esse desembargador. Ele interrompeu a fala da advogada e falou para o ministro Dias Toffoli: não pode advogado vir aqui e chamar ministros de você. Nossa, não é uma variante daquele jargão? Você sabe com quem você está falando? Pois é, um juiz do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, que se tem como deuses do Olimpo, quer dizer, um deus do Olimpo, veio falar de um desembargador que fez esse fato com os guardas, que esse está num grau um pouquinho inferior ao dele, né? Esse aqui nós poderíamos dizer, esse desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, do Tribunal de Justiça de São Paulo, nós podemos outorgar para ele o título de vice-deus, ok? E deixa deuses do Olimpo lá para os ministros do sagradíssimo STF. Muito que bem. Mas ainda não é bastante. Até um presidente de uma seção da OAB de Santo André, não o presidente da OAB de Santo André, em São Paulo, e sim o presidente de uma seção dessa OAB, uma seção de refugiados, que pelo título Refugiados, o nome dele é o advogado Alberto Carlos Dias, correto? Pelo nome da seção, obviamente, e pela ação dele de vir defender esse desembargador, vice-deus, que maltratou os guardas, obviamente não há a menor dúvida que é um sujeito de mentalidade esquerdizada, correto? De vir querer defender o desembargador. Ou vai ver que tem algum processinho lá, quer fazer média, enfim. Mas o interessante foi que o presidente da OAB de Santo André, que eu não tenho aqui o nome no momento, simplesmente tirou ele de presidente da sessão. Ele foi exonerado por ter feito essa manifestação de apoio. Um advogado, e advogado, gente, eu tenho dito, não tem o direito de ser estúpido.
não tem o direito de endossar atitudes tipo: você sabe com quem você está falando? Não tem esse direito. Esse advogado Alberto Carlos Dias, marquem esse nome, é mais um que desonra a classe dos advogados. Mas fique tranquilo, porque ele não está sozinho. O Felipe Santa Cruz, que é o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, é outro esquerdopata, correto? Aquele de qual o Bolsonaro disse que o pai dele, terrorista, foi executado pelos próprios companheiros. E foi porque na época eu era policial, eu me lembro. Foi. A polícia sabia quando era executado pelo Exército, quando era pela Polícia Militar e quando era por eles mesmos feito uma faxinas. Eles desconfiavam de algum dos companheiros que estaria entregando a atividade deles para a polícia e eles executavam sumariamente. E o pai desse Felipe Santa Cruz, o Bolsonaro disse que foi um desse, e foi mesmo na época que eu me lembro do acontecimento. E a gente já sabia, esse caso aqui é típico, feito por eles próprios, entendeu? E esse indivíduo obteve indenização e a família dele, a mãe dele, enfim, recebe pensão do Estado. Um absurdo que precisa ser derrubado, assim como o daquele capitão Lamarca, Carlos Lamarca, que desertou do Exército, que assassinou a coronhadas o tenente da PM que chegou no local que ele estava, aqui no Vale do Ribeira, correto? E que hoje a viúva recebe o salário de general. Isso são as obras do PT nos governos Lula e Dilma, ok? Você que gosta deles, saiba que isso aí são obras deles, que nós temos a esperança que isso vai ser revogada e essa gente ainda vai ter que devolver para o Estado brasileiro tudo que recebeu de indenização e que está recebendo aí de salários. Tá bom? Bom, eu queria fazer, fiz esse vídeo exatamente para que chegue nesses guardas, certo? E já tem aqui assistência jurídica gratuita para promover uma ação penal privada por injúria contra esse desembargador. Porque o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Conselho Nacional de Justiça estão dizendo que vão apurar o caso, que vão fazer um procedimento interno. Vocês têm dúvida que vai terminar em pizza? Quando muito para dar uma satisfação para a imprensa, o tal Conselho Nacional de Justiça vai chegar e vai aplicar uma punição exemplar ao desembargador. Sabe qual vai ser a punição? Uma censura pelo ato. Só isso. Ele vai continuar desembargador, vai continuar ganhando quase 100 mil reais por mês e vai continuar sendo a mula que ele é. Vai lá, desembargador, mete uma injúria em cima de mim aí. Te chamei de mula. Se inscrevam no canal, correto? Deem o like positivo ou negativo e toquem esse vídeo para frente e apoiem a nossa causa, ok? E eu vou estar sempre aqui trazendo as situações que acontecem para ensinar a vocês a maracutaia que é, correto? A justiça brasileira está caída, está derrotada, está derrubada, correto? E o Tribunal do Júri é o único local possível de se fazer uma justiça, mas tem as suas falhas também, tá bom? Se inscrevam no canal,
olhem os links aqui embaixo, comentem, correto? Que o que tiver coerência eu vou responder. Sujeito que vem aqui para falar bobagem, então, por simplesmente eu não vou perder meu tempo. Até a próxima oportunidade, ok?